quarto ano, bem-vindos a mais um vídeo de correção, ok? Hoje eu vou corrigir a prova de geografia aqui com vocês, tá? E esta prova, primeiro nós vamos corrigir a prova da manhã. Você que estuda à tarde aí comigo e fez essa prova na parte da manhã, tá? Lembrando que vocês podem estar sempre recebendo as questões em ordens diferentes, porque o sistema ele faz essa troca na ordem. Então, aqui pode ser questão 1 para mim, para você pode ser questão 2, para outro fulano pode ser questão 4. Ele vai fazendo essa troca aí, tá bom? Então, você fica atento na hora de você tentar fazer só as correções. Aí. Vamos lá, prova de geografia, manhã. Dependendo da natureza das rochas, os planaltos podem assumir quais diferentes formas? Lembra lá que a gente classificou lá o planalto em duas formas? A gente viu lá que nós tínhamos as chapadas e as escarpas, certo? Planícies é um outro tipo de relevo, vale também é outro tipo de relevo e depressão é outro tipo de relevo. E aqui a pergunta era para saber quais são as formas, né, diferentes dos planaltos. Então, chapadas e escarpas. Próxima questão. Marque a alternativa que contém a definição dos termos chapadas e escarpas. Agora a gente vai definir aí o que são as chapadas e escarpas. Aí a gente vê lá, chapadas são elevações com topo ondulado. A gente já vê que dá errado, né? Que a gente viu que chapada é lisa. Então a gente já excluía essa questão aqui. Escarpas são elevações com topo plano. Escarpas a gente já viu que não é. Então é como se tivesse ao contrário. E a resposta correta aqui na letra C, chapadas são elevações com topo plano em forma de mesa. E escarpas, também chamadas de serras, lembram um degrau e podem aparecer nas bordas do planalto. Então, essa seria a resposta correta aí. Aqui a gente colocou chapadas são planícies, nada a ver, né? E aqui escarpas, também chamadas de depressão, também não tem nada a ver. A resposta correta, letra C. Próxima questão aí. Quando localizada no litoral, chamamos de litorâneas. Quando localizada no interior, chamamos de continental. Que relevo é esse aí que a gente falou sobre eles? Planície, certo? E a gente diferenciou a planície aí do interior e do litoral. Próximas questões, vamos ver aí o verdadeiro e falso ainda, falando aí dos relevos. As planícies resultam do processo de deposição de materiais trazidos nas áreas mais altas pelo vento, pela água da chuva. A gente falou isso daí nas nossas aulas. Verdadeiro, ok? Depressões são formas de relevo de maior ocorrência no território brasileiro. A gente viu lá, tinha lá um mapa lá no nosso livro e a gente fez essa questão aí, verdadeiro também. Nas planícies e nas depressões predominam os processos erosivos. Bom, esses processos erosivos aqui na planície a gente já sabe que não tem, né? A planície ela é o que? A deposição, né? Ao contrário aí, não, essa seria falsa. Depressões são relevos geralmente planos de baixa altitude. Bom, aí a gente já viu, de baixa altitude, depressão, relevos planos, localizada ao longo do litoral ou perto dos rios. Então, a gente já vê aqui que está falsa essa questão aqui, que não seria depressão. Sim, seria planície, ok? Vamos lá, na próxima questão. As curvas formadas, a gente vai marcar a alternativa que corresponde à frase abaixo, tá? Então, na primeira afirmativa aí, na afirmativa 1, eu disse que curvas formadas por um rio no seu percurso. Eu quero saber o que é isso. E na afirmativa 2, eu botei rios menores que desaguam em um rio principal. Também quero isso aí. Então, nessa questão aqui, aí a gente colocou lá que curvas formadas são meandros e o rio que deságua no rio principal é os rios afluentes. Então a resposta certa seria
a letra D, ok? Próxima questão aí. Qual o nome do principal rio da cidade de Boa Vista? Essa daqui foi muito fácil, vocês fizeram o trabalho. Foi o trabalho lá pra gente de avaliativo, que vocês fizeram um trabalho sobre o Rio Branco aí, certo? Coloquei até uma fotinho dele aí pra vocês. Próxima questão. Em locais onde há seca prolongada com escassez ou poucas chuvas, os rios secam completamente. São chamados de... Bom, esses rios aí que a gente estudou, que só aparecem em época de chuva, é um rio temporário. Lembra lá, né? Nós chamamos o rio perene, que é aquele que tá lá durante o ano todo, tal. E esse aqui, em locais de seca prolongada ou escassez e poucas chuvas, os rios secam completamente. E esses rios que secam, eles são rios temporários. Próxima. Os ventos constantes. Quais são os fatores que vão influenciar no clima do local, né? O que a gente vê lá? Essa questão aí a gente teve lá no nosso livro de atividades, aquele livro fininho, tava lá, que era o que? Os ventos, a altitude próximo do mar, né? Correntes aéreas, a natureza, isso tudo que influencia lá, certo? A erosão do solo aqui, ó, não vai influenciar, certo? Bacias hidrográficas, presença humana não vai influenciar no clima, né? Nossa presença humana. Aqui também, ó, outra presença de construções humanas não vai influenciar no clima. Somente a questão A estaria certa aqui. Próxima questão. Quais são os elementos que influenciam o tempo atmosférico? Lembra lá que o tempo é aquele tempo que é o estado momentâneo. Quando a gente fala lá daquele local, daquele ali, a gente viu o quê? Que é a temperatura, a umidade, movimento do ar, precipitação e pressão atmosférica. Também estava essa questãozinha lá no livro fino de vocês, no livro de atividade. Bom, localizada entre os trópicos e os círculos polares, nessas faixas da superfície terrestre, a grande variação de temperatura e as estações do ano são bem definidas. A gente está falando aí da zona temperada. A gente diz lá que nesses locais aí nós temos essas estações do ano bem definidas, ok? Próxima questão. Marque a opção que melhor completa a frase, né? Que a gente vai afirmar aí. Ou a gente vai querer saber qual o clima que tem temperatura elevada durante o ano todo e suas estações e duas estações bem definidas: o inverno seco de maio a setembro e o verão chuvoso de outubro a abril. A gente diz aí que é o clima tropical, também lá essa frasezinha escrita no livro de vocês. Próxima questão. Floresta típica, certo? De clima quente e úmido. Estudamos muito, justamente porque nós estamos aqui, né, bem perto da gente aqui, composta de áreas de árvores grandes e médio porte, também chamada como floresta equatorial. A gente diz lá que é a floresta amazônica, ok? Na próxima questão aí nós vamos falar de... É formada por gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte, com troncos de casca grossa, galhos retorcidos e folhas pequenas. Está presente na porção central do território brasileiro. E aí a gente falou sobre as formações vegetais. Aí eu estava pesquisando para vocês quem era essa daí, olhando essa imagem e essas características que a gente falou aí do cerrado, ok? Que formação vegetal ocupa a maior parte do território brasileiro? A gente estudou também lá quando a gente falou de bioma lá em ciências, e a gente falou também aqui quando a gente falou da formação formação vegetal do nosso Brasil, e a gente falou lá da Amazônia, que era a maior. A última questão aqui, nós vamos falar sobre as formações vegetais intensamente desmatadas para a prática de agricultura e pecuária, ok? E aí a gente viu aqui, a gente caracterizou que é a caatinga
e o cerrado, onde a gente tem essas questões aí. Então, nós finalizamos aqui nossa correção, né, da prova matutina, ok? Vamos continuar agora, vamos fazer a próxima correção. Agora aqui, nossa prova da tarde, você que estuda de manhã, que fez essa prova aí, nós vamos fazer a correção agora da prova vespertina, ok? Vamos lá. As formas de relevo são variações existentes na superfície terrestre. Foi o que nós vimos aí, certo? No Brasil, as principais formas de relevo são planícies, planaltos e depressões. Tudo isso aí que a gente já está afirmando. E aí, quando a gente olha a imagem 1 e a imagem 2, eu quero que vocês vão classificar para mim. Vocês vão classificar para mim aí. Observando as imagens, é possível reconhecer que... O que a gente viu aqui, ó? O rio Amazonas se encontra-se numa planície, certo? Que é a questão da imagem 2. Porque a Serra da Canastra é uma depressão. Bom, se ela é serra, não tem como ser uma depressão, né? Aqui tá falando o rio Amazonas se encontra numa área de planalto. Não é isso que a gente vê, né? A gente vê lá bem planície mesmo. E a Serra da Canastra está erida em uma planície. Também não é isso que nós estamos vendo aqui nessas imagens. Então, a resposta certa é a D, ok? Número 2, quais são as principais formas de relevo do Brasil? Bom, acabamos de falar na questão anterior e aí você respondeu aí, eu coloquei as fotos e tenho certeza que vocês acertaram aí. Planície, planalto e depressão. Cordilheiras não falamos, montanha não falamos, serras não falamos. Então, nem tinha como ser as outras opções, somente a letra B. 3. Dependendo da natureza das rochas, os planaltos podem assumir diferentes formas. E aí, aqui vocês vão dizer quais são as formas que a gente tem lá do planalto. Chapadas e escarpas, né? Planície não é outro tipo de relevo, vales também é outro tipo de relevo e depressão é outro tipo de relevo. Lembrando que a pergunta era quais são as formas, né, do planalto, como é que a gente classificava lá os planaltos. Próxima questão. Marque a alternativa que contém a definição dos termos chapada e escarpa. E aí, respectivamente. Então, primeiro a gente tem que falar de chapada e depois de escarpa. Chapadas são planícies em formas de mesa. Escarpa também chamada de depressão. Então, aqui, ó, falsa, né? A resposta correta a gente vê aqui, ó. Chapadas são elevações com topo plano em forma de mesa, corretíssimo. Escarpas são chamadas de serras também e lembram um degrau e podem aparecer nas bordas do planalto. Então, essa foi a resposta correta. Aqui, chapadas, topo ondulado, aí aqui, ó, a gente já tiraria porque não pode ser ondulado. E escarpas são elevações. Aqui, escarpas, olha, não serviria porque a gente pediu primeiro chapada e depois escarpa, nesta ordem. Então, aqui, ó, ela falou de escarpa primeiro, então não poderia ser essa questão também, tá ok? Então, a resposta certa, letra B. Próxima questão aí, existe duas classificações de planície. E aí, vocês vão marcar as questões corretas. Quais eram elas, né? A gente falou lá da continental e da litorânea. Lembrando que a continental era no interior do rio? Não, né, gente? A litorânea se localiza-se no interior também? Não. Planície continente, a gente nem tem, né? Então, isso aqui estava falsa. Planície litoral, quando se localiza-se no interior, mas aqui, ó, no continente, errada. A resposta certa seria C, quando a gente falou lá de planície continental, que se localizava no interior do
continente. E a planície litorânea quando se localizava no litoral. Ok? Então a resposta certa é a C. Aqui estaria errado, porque planície continental não se localiza no litoral. A continental se localiza no interior. Próxima questão. Marque a alternativa que apresenta os elementos que compõem um rio. Bom, essa questão aqui nós temos uma divergência, né? Porque aqui ele pede para marcar somente uma alternativa, sendo que aqui a gente observou que tanto a letra B quanto a letra C estava certa. Então, aí a gente vai fazer a correção manualmente, né? Vai olhar e se você respondeu a letra B ou a letra C, a resposta está correta, certo? Porque nascente, cabeceira, mesma coisa. Curso e leito, mesma coisa. Afluentes, margem e foz. Então, aqui nós temos duas respostas corretas. Margem e delta não tem nada a ver. Burrificação também não tem nada a ver. É afluente. Ok? Então, essa resposta aqui nós vamos fazer a correção lá de aluno por aluno e ver se você marcou a letra B ou a letra C. Ok? Questão 7. Vamos ler as frases e aí vocês vão ter que classificar as definições, dizer quem é. 1. Rios por onde escorre a água por ocasião da estação chuvosa, porém nesse período de estiagem, rios desaparece. Quem é esse rio aqui? Temporário, né? Que é aquele rio que vai desaparecer, só aparece na estação chuvosa. Rios que contêm água o ano todo, durante todo esse tempo, né? Contém água todo o tempo, durante o ano inteiro, são os rios perenes. Essa aqui também estava muito fácil, rios temporários e rios perenes, ok? Próxima questão lá, a gente falou agora na nossa experiência aí, né? Que a gente falou lá, qual é a água mais densa, certo? É aquela água mais pesada, ok? Que seria a água dos mares, que é a água salgada, que contém maior densidade que a água doce. Então, essa seria a resposta correta. Na 9, nós vamos falar aí do tempos e vamos marcar verdadeiro ou falso. Os termos tempo atmosféricos e climas são sinônimos? Não, né? São totalmente antônimos, né? Ao contrário, diferentes. Tempo atmosférico é uma coisa, climas são outra. Então, essa resposta está falsa. Tempo atmosférico é o estado momentâneo do ar em um determinado local da superfície terrestre. Foi o que a gente estudou, que era um tempo momentâneo, era daquele local ali naquela hora, basicamente. Já o clima é determinado por um longo, né? É uma sucessão, né? A gente diz lá que foi uma sucessão do tempo atmosférico. Então, essa aqui, resposta também estava verdadeira. O tempo e o clima não influenciam nos hábitos alimentares, nos vestuários? Bom, a gente sabe que tanto o tempo quanto o clima influencia nos hábitos, né? Não tem como a gente aqui no calor de Roraima andar de casaco, de pele, uma coisa assim, com esse calor todo. Então, ele influencia no vestuário e na alimentação, ok? Na produção, agrícola, isso tudo a gente falou lá, né? Quando a gente comentou lá do morango, que o morango em outros lugares é mais barato, porque nasce mais fácil, aqui é mais caro, porque é mais difícil. E aí nós vamos para a próxima questão. Quais são os elementos que influenciam o tempo atmosférico? Essa questão aí caiu na questão da manhã também. É uma questão que estava lá no livro de vocês, que fala lá da temperatura, umidade, movimentos do ar, precipitação e pressão atmosférica. Esses são os elementos que vão influenciar no tempo ali do nosso dia, certo? Aqui a gente vai dizer que essa é a opção correta. Próxima questão. Marque a opção que melhor completa a frase. Agora aqui nós vamos falar sobre os climas, certo? Temperaturas elevadas durante o ano todo. Essa questão também caiu na questão
da manhã. É uma que caiu de manhã também. Quando a gente fala lá do clima tropical. E essa frase estava lá no livrinho de vocês, ok? Página 12, questão 12, a gente colocou aí a campanha do agasalho, certo? Que é do frio, né? Então, olha lá aqui que a gente trouxe campanha do agasalho 2020, seja solidário do Rio Grande do Sul. E aí eles estavam pedindo a doação de casacos, porque lá no Rio Grande do Sul faz o que, gente? Frio, né? Está fora da onde? Da zona tropical, ok? Tá lá na zona temperada. Então vamos lá. As informações do cartaz indicam que a campanha foi feita em um estado que está localizado abaixo do Trópico de Capricórnio, com o clima subtropical, temperaturas baixas e chuvas bem distribuídas durante os meses do ano. Foi exatamente o que a gente acabou de falar lá, fora da zona tropical, ok? É o finalzinho lá do nosso país que não está na zona tropical. Apresenta clima equatorial úmido, qual provoca as altas temperaturas e chuvas fortes, né? Nem o clima não é dessa questão. Está localizado na região sul com clima tropical. Não é um clima, né, tropical, né? Então essa seria falsa. É um clima semiárido, também não é um clima semiárido, então a gente já colocava como falsa. Próxima questão, um dos climas presentes no nosso estado de Roraima, certo? Um dos climas presentes, sabemos que temos mais. Semiárido a gente não viu, não trouxe lá no nosso livro. Tropical de altitude, nosso livro não falou sobre isso. Subtropical também não. Nosso livro falou lá do equatorial úmido e do equatorial semi-úmido. E eu trouxe para vocês que ele seria tropical também. Então, a resposta certa seria a letra D. A fotografia é das Cataratas do Iguaçu, no estado do Paraná. Um conjunto de cerca de 275 quedas de água, né? Aí a gente falou sobre as cachoeiras, que seriam planaltos, né? Que temos que ter essas quedas d'água. E aí a gente falou lá, a pergunta é, o Rio do Iguaçu pertence a uma bacia hidrográfica no Rio Paraná. É um exemplo de planalto. Falei bastante com vocês sobre isso lá, que as cachoeiras tínhamos que ter um planalto para ter essa queda d'água. Então, a gente tem que ter um planalto. Na 15, a Caatinga caracteriza-se por se apresentar temperaturas elevadas, escassez de chuvas, o que corresponde a um clima, vocês tiveram que caracterizar lá, Caatinga com um clima o quê? Que ele vai trazer? Um clima de semiárido, né? De seca. A gente não vê lá esses outros climas. Então, por aqui a gente finaliza a correção da prova da tarde e agora nós vamos fazer a próxima correção da noite, ok? Continuando aqui agora, vamos para a prova noturna, tá? Você que fez a prova na parte da noite, vamos fazer a correção dela aqui agora. São formas de relevos com superfícies geralmente onduladas e bordas irregulares devido ao intenso processo de erosão. Então, a gente viu lá, bem facinho essa aqui, a gente fala do planalto, a própria foto já vai dizer para vocês, certo? Superfícies geralmente onduladas e bordas irregulares. A gente fala aí do planalto, ok? Continuando, próxima questão. São relevos rebaixados em relação às áreas ao redor, apresentam formas planas e ondulações suaves. E aí, que a gente viu aí, ó, rebaixados em relação ao seu redor, a gente falou lá de depressão, correto? Então, a gente colocou aí depressão. Na próxima questão, marque a alternativa que apresenta elementos que compõem o rio. Aqui, essa questão aí é uma mesma questão que caiu na parte da tarde,
ok? E aí a gente vai fazer aí essa questão, essa correção manual. Se você respondeu letra B ou letra C, ela está correta também, a letra B, tá? Curso, mesma coisa que o leito, cabeceira, mesma coisa que nascente, afluente, margem e foz, ok? Aqui margem delta estaria errado, bifurcação estaria errado, ok? Então a resposta certa é letra B e letra C. Questão 4, marque a alternativa que indica o local onde o rio surge e o local onde deságua. Ele nasce lá na cabeceira, ok? E a foz é onde ele deságua, ok? Na próxima questão, vamos falar, marque a alternativa que apresenta atividades que fazem o aproveitamento do rio. Como é que a gente faz esse aproveitamento aqui do rio? A gente coloca lá de energia, irrigação e navegação. A gente não falou de mineração do rio, certo? A gente não falou de banho lá, assim, do rio, certo? Aqui vamos lá, a gente colocou, né? A mineração a gente não fez. O banho, ele seria mais como lazer e não um banho, né? A gente não toma banho de rio, a gente usa como lazer. E aqui a gente diz irrigação e turismo. A gente não falou de turismo em nossas aulas, nem o nosso livro trouxe como turismo, tá? Eu vou dizer que essa daqui tá errada porque lá no nosso livro a gente não constatou do turismo e não seria uma questão, assim, né, que a gente tratou. Apesar de que eu acho que muita gente que gostaria de vir, de repente, em Roraima para conhecer o Rio de Boa Vista, né, e de repente conhecer o Velho Chico. Mas a gente vai usar as alternativas que o livro trouxe pra gente, que seria energias, né, irrigação e navegação. Ok? São chamados os rios que mantêm seu curso durante o ano inteiro. A gente diz lá de perene, ok? Próxima questão. Vamos lá, verdadeiro ou falso. Essa questão aqui já caiu na prova da manhã ou da tarde. São poucas questões que se repetem, mas essa questão já caiu. Os termos atmosféricos são sinônimos, não são, eles são completamente ao contrário. Então aqui a gente coloca falso. O tempo e o clima influenciam nos hábitos alimentares, com certeza, né? A gente vai ver lá que eles vão influenciar nos hábitos alimentares. Verdadeiro. O clima não é determinado depois de um longo período de observação dos estados do tempo atmosférico. Bom, é falso, né? Porque justamente o clima é o quê? É uma sucessão desse tempo atmosférico, né? Quando a gente estuda vários dias. Então, isso aí é falso, porque ele é determinado, ok? O tempo atmosférico é o estado momentâneo do ar de um determinado local da superfície terrestre. Ok, momentâneo, daquele dia, daquele momento ali. Então, verdadeiro. Próxima questão. Qual o nome da sucessão habitual de tempos atmosféricos que se repete ao longo de muitos anos? Quando a gente estuda o tempo atmosférico durante muito tempo, a gente diz que é o clima, né? Habitual, né? A gente fala lá, sucessão do tempo vai trazer o clima. Outra questão, a forma arredondada da Terra e a inclinação do seu eixo de rotação, o planeta é iluminado e aquecido pelo Sol de maneira desigual, ok? Devido lá, a sua forma arredondada e o seu eixo de rotação. A zona mais quente da Terra que sofre influência dos raios solares que recebe lá de forma perpendicular, a zona tropical, né? Que a gente vai dizer que recebe de forma perpendicular. A zona mais quente da Terra sofre incidência dos raios solares de forma
perpendicular. A gente falou muito sobre isso também. Próxima questão. O Brasil está localizado na maior parte do seu território entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, sendo essa região que recebe maior parte de incidência dos raios solares. E por isso a gente considera o Brasil como um país tropical. Lembram lá? Moro num país tropical, abençoado por Deus. Foi lá a primeira aulinha lá que eu fiz um videozinho para vocês. Um dos climas presentes em nosso estado de Roraima é equatorial semiúmido aí, certo? Os climas são equatorial semiúmido, equatorial úmido e a gente falou o tropical também. Então, semiárido não, tropical de altitude não e subtropical a gente não falou aqui em Roraima. Okay? Próxima questão. As principais formações de vegetal, né? Vegetais. Aqui faltou um i aqui, né? As principais formações vegetais nativas do Brasil. Quais são essas principais formações que a gente estudou lá? Diferente de bioma, que eu falei tanto para vocês: Cerrado, Caatinga, Campos, Floresta Amazônica, Floresta Atlântica e Floresta Araucárias, ok? Bem diferente aqui, quando a gente fala tundra, a gente mostrou aqui que era um bioma, então isso aqui já seria errado, correto? Taiga também aqui, ó, seria um bioma, estaria errado. Aqui também, mesma coisa, a gente tem tundra, que é um bioma, e estaria errado. Próxima questão. Nome do conjunto de espécies de plantas de um determinado local. Quando a gente estuda aí, eu falei para vocês, antes a gente estuda as espécies, a gente fala lá que é uma formação vegetal. E aí a gente classificou essas formações vegetal lá, né? E a gente diz lá que esse nome é de conjunto de espécie, quando a gente estuda lá a formação vegetal, ok? Quais os principais fatores que desencadeiam as mudanças nas formações vegetais? Lembra lá que a gente estudou por que está sempre mudando a formação vegetal? Quem faz essas mudanças? Desmatamento, queimadas, criação de gado e o homem, certo? A emissão de gases poluentes, a gente não falou sobre isso, né? Não vai fazer com que vai ter a mudança lá na formação vegetal. A poluição do rio a gente não caracteriza, né, como formação vegetal lá. E esgoto, saneamento básico, a gente também não vai caracterizar como essa mudança na nossa vegetação em si. A última questão aí, a gente vai falar sobre o que é uma área antropizada, certo? Que é aquela área que a gente viu bastante lá, como ela tem crescendo, como ela tem tomado o nosso Brasil, o nosso país, né? Que é aquela área que o homem vai exercer grandes atividades, ele vai desmatando, ele vai transformando a paisagem. A gente fala lá que é uma área antropizada. Ok? Então é a resposta certa aí, a letra C. E por hoje a gente fica por aqui com a nossa correção de geografia das 3 provas, certo? Espero que você tenha se dado bem nas suas avaliações. Um beijo virtual da tia Janaína e até a próxima aula. Em breve nós daremos início ao 3º bimestre. Beijos virtuais. Tchau, tchau. Bye, bye.